Buenas! Nas outras sessões nós vimos como chegar no preço de título de renda fixa, ou bonds, ou debentures, ou similares. E agora nessa sessão nós vamos ver como se calcula o chamado Yield to Maturity, que é a taxa de rendimento de um título de renda fixa. Lembrando que para calcular o preço de um título de renda fixa, a gente precisa primeiro projetar as características desse título, lá no fluxo de caixa dele, no decorrer do tempo, e trazer a valor presente usando as taxas que refletam o valor do dinheiro no tempo e o risco desse título, usando, por exemplo, uma curva de juros ou uma ETTJ, estrutura termo de taxa de juros. Se for título do governo, é uma ETTJ para títulos livres de risco. Se for para títulos de empresa que tem o risco de crédito, ou seja, a possibilidade de inadimplência, aí nós usamos curvas de crédito, ou seja, que a gente tem que conhecer o rating daquela empresa para aí achar o rendimento e a curva adequada para trazer tudo a valor presente. Eu já tenho aqui um título que eu desenhei, então nós temos 4 períodos, um principal de R$1.000 e uma taxa de cupom de 10%. Isso quer dizer que o cálculo do cupom é basicamente a multiplicação da taxa de cupom pelo principal. E nós estamos usando aqui o sistema de amortização americano, onde você amortiza o principal somente na data de vencimento. Para calcular o preço, o que nós vamos usar é uma estrutura termo taxa de juros. Então eu já peguei essa estrutura, então já fiz uma análise do risco de crédito desse título de dívida e com isso cheguei no preço desse bond, ou desse título de renda fixa. Vamos olhar na planilha o valor desse título. Então, olha aqui no Excel, vocês podem ver, eu coloquei aqui os fluxos. Esse é um bond que eu chamei de rating A, e aqui as taxas respectivas para cada um dos períodos, são taxa spot, ou seja, da data 0 até a respectiva data de recebimento do fluxo do título de renda fixa. Nós também já vimos um vídeo sobre taxa spot e taxa forward, então quem não está muito acostumado com o termo, dá uma olhadinha depois lá no vídeo. E para calcular o preço, tem o fluxo, tem a taxa, é só calcular o valor presente. Que eu posso usar a própria função valor presente do Excel, ou aqui eu fiz na raça, pega o fluxo de 100 e divide por 1 mais a taxa, que é 5% para o período de um ano, elevado à data respectiva, no caso aqui, 1 ano. Para chegar no preço, eu faço a soma dos valores presentes e está aqui. Só que aí repare o seguinte, eu tenho uma taxa diferente para cada período. Eu gostaria de trabalhar com uma taxa só. Afinal, quanto que eu vou ganhar nesse título se eu mantivê-lo na minha carteira até o vencimento e eu conseguir reinvestir os valores recebidos por uma taxa igual a essa taxa de rendimento? Então, isso é o chamado Yield to Maturity. Então, vamos entender como que a gente calcula. Então, agora eu tenho o preço aqui, 956,78. Vamos voltar aqui para o papel. Então, já posso colocar aqui o preço de R$ 956,78. Então, deve ter uma precisão maior ali, com base justamente nas casas do Excel, na precisão do Excel. E aí, o que eu faço? Então, primeiro, nós pegamos e fizemos a projeção. Depois, calculamos o preço, com base na estrutura termo taxa de juros. E agora eu vou até registrar aqui, que é uma curva de juros, rating duplo A. O próximo passo que eu vou fazer é justamente pegar
este preço aqui, que a gente já calculou, e jogar aqui em cima. Então, eu tenho aqui este preço, o 956,78. E aí é o seguinte, eu quero saber justamente qual que é a taxa que vai permitir que o valor presente deste lado seja igual ao preço deste lado. Essa vai ser a minha taxa chamada Yield to Maturity. Então, o chamado Yield to Maturity, ou YTM, inclusive para quem consulta tabelas, sites com preços de títulos de renda fixa, bonds, vai encontrar isso. Quando ele fala taxa de rendimento, ele está falando normalmente do Yield to Maturity. Ou seja, qual que é o rendimento, qual que é o yield, se você mantiver isso até o vencimento, até a maturity, tá ok? Até a maturidade desse título. Então, para localizar essa taxa, o que eu preciso justamente é o quê? Variar. E esse é o grande trabalho e o grande esforço computacional. Eu preciso variar esse YTM até que eu tenha uma igualdade aqui nessa equação. Ou seja, o Yield to Maturity é a taxa de retorno que vai fazer igualar esses dois lados da equação. Ou seja, o valor presente dos fluxos seja igual ao preço que a gente encontrou no mercado. Então, esse aqui é o preço de mercado, que nós calculamos usando informações de mercado, por isso estou chamando ele de preço de mercado, ou sai de alguma tabela, algum site que a gente conseguiu. E aqui eu preciso computacionalmente achar essa taxa. Um jeito de fazer isso é na base da tentativa e erro, mas tem coisas mais inteligentes que isso. Então, vamos voltar para o Excel para ver. Primeiramente, tem um jeito muito fácil. O que a gente faz? Para igualar aquela equação, eu posso jogar o 956,78 para o outro lado, e aí iguala tudo a zero. Então, eu posso fazer o seguinte, menos esse preço 956,78. Então, isso, aliás, é o nosso fluxo completo, na visão do investidor. Ele investe, desembolsa 956,78 e depois tem esses rendimentos de 100 até a data 3 e 1.100 na data 4. Agora, a função que calcula esse Yield to Maturity também é conhecida como TIR, taxa interna de retorno, que a gente também tem um videozinho sobre isso, procure isso na seção de projetos de investimento. Eu só preciso marcar todos os fluxos, da data 0 até o vencimento, e aí, pronto, dando Enter, está aqui. Esse, então, é o Yield to Maturity deste título que nós calculamos, 11,41%. E aí alguém pode perguntar, bom, mas qual que é a unidade de tempo? Bom, se o período estudado é anos, o Yield to Maturity é ao ano. Então, a unidade de tempo do Yield to Maturity vai sempre seguir a unidade de tempo dos fluxos de caixa. Então, se o fluxo é semestral, então a unidade do Yield to Maturity vai ser ao semestre. Vamos fazer o seguinte, será que funcionou? O que eu vou fazer é também calcular agora o valor presente. Então, da mesma forma, na verdade eu vou usar a função VP do Excel, onde eu informo a taxa, que é 11,41%, a data, que é o segundo parâmetro, que é aqui um ano, neste caso,
O terceiro parâmetro da função é pagamento, mas eu não tenho pagamentos, eu quero saber o valor presente da data 0 até a data 1 desse fluxo. E o valor final é esse valor de 100. E aí eu posso fechar. Eu coloquei o sinal de menos na frente do VP pelo seguinte motivo. Aqui essa função VP, ela funciona da seguinte maneira. Se o fluxo é positivo, então o valor presente tem que ser negativo. Ou seja, para indicar que assim, você primeiro tem que investir para depois receber. Mas eu quero valores positivos, por isso eu estou colocando sinal de menos já para inverter. Pronto, então calculo aqui o valor presente. Vou chamar isso VP com Yield to Maturity. E agora é só arrastar para baixo. Então pronto, arrastei tudo aqui para baixo. E finalmente, eu tenho o valor presente em cada um dos fluxos. Vocês vão ver que não são os mesmos valores que a gente achou pela Yield to Maturity, até porque aqui nós estamos usando somente uma taxa, 11,41% ao ano. E na ETTJ nós vamos taxas diferentes. Se eu colocar aqui a soma desses valores presentes, quanto que deu? Exatamente 956,78. Ou seja, cheguei no mesmo preço. Então posso usar, agora eu não preciso mais perguntar a ETTJ para chegar no preço. Eu posso perguntar, ou melhor, montar os meus fluxos aqui do título de renda fixa e só perguntar, para esse título, com essas características, esse rating, qual o Yield to Maturity apropriado? Aí alguém vai falar 11,41, por exemplo, e aí trago o valor presente com ele, chego no mesmo preço. A gente usa muito o Yield to Maturity porque é uma forma para a gente comunicar justamente quanto que é o rendimento esperado para esse título com as projeções que foram feitas. Outro jeito, eu usei aqui a função TIR, mas eu posso também fazer de outra forma. Então eu posso, e eu vou fazer agora da seguinte maneira, vou trocar esse valor presente aqui. Então, vou trocar essa célula F7 aqui e vou colocar aqui embaixo, fixar com 8, vou arrastar, pronto, então tá tudo certinho aqui. E agora eu vou chamar isso como a YTM com atingir meta. Como que vai funcionar isso então? Eu vou usar agora a função, ou melhor, não uma função, mas uma capacidade aqui do Excel, que é para, vou colocar aqui até 0%, que é para atingir determinados valores a partir de uns dados de entrada. Então, aqui eu já tenho a soma desses valores presentes. E agora vou fazer o seguinte. Vocês vão ver, eu vou entrar aqui em dados, vou escolher a opção teste de hipóteses e aí atingir meta. Ele pede para definir uma célula, então eu quero que só faltou o seguinte, eu vou colocar, deixa eu puxar esse preço para cá e eu vou querer o seguinte, vou colocar uma função auxiliar, a soma do valor presente seja igual ao preço. Então, a soma do valor presente é essa daqui, menos, mais esse preço aqui negativo. Eu quero que a soma do valor presente seja igual ao preço, ou o valor presente menos o preço seja igual a 0. Essa é a outra maneira da gente escrever, e é isso que eu vou usar aqui.
E então, aqui eu já estou no atingir meta, testes e hipóteses, atingir meta. Eu quero que esse valor aqui, a soma do valor presente menos o preço, seja, aqui a célula I9, seja igual a 0, então eu escolho para valor 0, alterando a célula do Yield to Maturity. Então, fazendo isso daqui, só clicar OK, e aí ele vai pensar um pouco, vai trabalhar, encontrou uma solução, do OK, está aqui. Ele achou o Yield to Maturity de 11,41%, que é o mesmo que a gente já tinha localizado. Então, usando a função TIR, a gente chega no Yield to Maturity, como a gente viu, aqui dessa maneira, ou usando o atingir meta, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas chega no mesmo resultado. Quando usar um ou outro? Bom, é o seguinte, quando os fluxos forem espaçados igualmente, ou seja, a cada 6 meses, a cada ano, a cada trimestre, aí a TIR funciona bonitinho. A função TIR funciona bem se os fluxos forem espaçados igualmente. E se os fluxos não forem espaçados igualmente? Eu tiver o primeiro começando daqui a 3 meses, depois daqui a 1 ano e 3 meses, e assim por diante. O que é muito comum, principalmente se você quer calcular o preço de um título na metade do caminho. Aí, nesse caso, o atingir meta funciona bem. Porque aí é só você fazer a função, usa o atingir meta e chega no Yield to Maturity, e aí ele não tem essa limitação da unidade de tempo estar espaçada igualmente. Tá ok? Muito bom, pessoal. Esse é o cálculo do Yield to Maturity, algo muito importante para a gente entender porque é o rendimento dos títulos e que a gente vai usar, inclusive, para o cálculo do risco de um título renda fixa, que é o próximo passo. A gente já tem o preço, já tem o rendimento, próximo passo tudo em finanças, retorno e risco andam juntos. Então, precisamos de uma medida de risco, que vai ser a duration. E a duration precisa do Yield to Maturity. Então, calculamos o Yield to Maturity. A partir daí, a gente vai poder trabalhar com a duration e fazer análise de risco do nosso título, depois de uma carteira de títulos renda fixa. Tá ok? Até mais!